Boa. Vamos lá. Como que eu cheguei no digital? Eu gosto de falar, introduzir, porque as pessoas começam... Sempre a pergunta que vem é como que você empreendeu com 12 anos? Tipo, com 12 anos eu tava fazendo sei lá o quê, sabe assim? E eu gosto de fazer um background, assim. Meu pai é um cara que ele teve muita dificuldade financeira na vida. Ele nasceu em pé de comunidade no Rio de Janeiro. E ele perdeu o pai dele com 7 anos de idade. E aí ficou a mãe dele sozinha, com 3 filhos. E naquela época, o sonho da minha avó... Olha que engraçado. O sonho da minha avó era fazer filosofia. Mas ela não fez, porque na época ela não podia ser mais letrada do que o marido. Então ela teve que escolher a família em detrimento do estudo. E ela já tinha o 3º grau completo e ele não. Então, se ela fizesse o ensino superior, ia dar zica, sabe? Naquela época, 40, 50 anos atrás. E aí, minha avó, quando se viu naquele momento, ela teve que correr atrás. Ela fez direito, se tornou advogada, mais coisa em comum. Ela se tornou advogada e ela tinha que estudar, cuidar dos filhos. Aí estudava de noite, virava a madrugada até as 5 da manhã, pra dar uma condição pra eles. Porque quando meu avô morreu, ficou com muita dívida, enfim. E aí, então, meu pai é um cara que cresceu e quando perguntavam o que você quer ser, ele não tinha papo de propósito, ele não tinha papo de nada disso. Ele queria ser rico. Então, ele falava, eu quero ser rico pra nenhum filho meu ter que passar por isso. E eu não ter que passar por isso nunca mais. Então, ele é um cara que vendeu... Eu falo assim, ninguém na minha família tem histórico de empreendedorismo. Eu não vim porque meu pai era empreendedor, e aí eu fui empreendedora também, porque via ele fazendo. Mas ele foi um empreendedor na medida que ele vendia. Ele tinha um negócio próprio e vendia, que era o quê? Ele na faculdade, na época ele fazia estágio, ele fez escola técnica para poder trabalhar antes, para ganhar dinheiro. E ele fazia ele tava nesse trabalho e ele vendia paçoca, calcinha, qualquer coisa na faculdade. Então ele foi um mega empreendedor ali na faculdade para conseguir pagar. E ele veio com essa mentalidade, eu quero ser rico, quero ser rico. E minha mãe, do outro lado, eu falo que minha mãe é a gênia da família. Tipo, ela pulou 2 anos na escola, eu pulei 1 ano. Então, eu me formei com 16. A minha mãe pulou 2 e com 12 anos ela estava indo pro 1º colegial. Então, ela ela era, tipo, mega gênia, assim. Superdotada. Ela pediu pra repetir, porque ela falava, eu não tinha nem peito, e as meninas já estavam beijando, já estavam... Enfim... e ela sempre veio com um discurso, e ela é concursada pública, com 19 anos ela passou no concurso, e ela sempre veio com um discurso que eu quero que você seja independente, que você não tenha que bater ponto, porque é muito isso, né? Dentro de quando você trabalha dentro de um serviço público, você tem horário, você tem ponto, você tem todo esse tipo de coisa. Então, ela tinha... Eu acho que ela não gostava disso e projetava que você não vai passar por isso, sabe? Então, ela falava, eu quero que você seja uma mulher independente, que você tenha as suas coisas, tal, tal, tal. Então, o meu pai, de um lado... dinheiro traz segurança, e minha mãe do outro lado, eu quero que você seja independente, não dependa nunca nem de homem, né, e nem de, enfim, do que quer que seja, e nem de trabalho, do Estado e coisa e tal. Enfim. E aí eu cresci com essa mentalidade. Isso que eu tô falando pra vocês, eu tinha 7 anos de idade, quando eles falavam 5, 6, 7, 8. Então eu fui crescendo com essa mentalidade. E eu sou de Brasília, eu não sou de São Paulo, né? Então eu morei até os 10 anos em Brasília. Quando eu me mudei pra São Paulo, com 9, 10 anos mais ou menos, aí mudou o mundo. Tipo, em Brasília eu era a Tainá na floresta, juro. Eu era, tipo, subia, comia fruta no pé, não tinha nada de moda, não tinha nada dessas referências. Aí eu vim pra São Paulo, as meninas todas, tipo, estilizavam o uniforme da escola e tal, nananã. E aí eu queria pertencer. Então, o início... Mais precoces, né? Exato. Então, o início do interesse pela moda foi pertencer a um grupo. Então, eu falo que, assim, eu não sou aquela pessoa que, desde pequenininha eu fazia desenhos de moda e era o meu sonho trabalhar com moda. Não era. Eu só queria pertencer. E aí, eu gostava de... E não tinha, na época... marcas que atendessem um público de 11 a 17 anos, até hoje é muito difícil de ter, 11 a 16, 11 a 17, não só pelos produtos, mas pela modelagem dos produtos, que é muito diferente, você tá num corpo em transição. E eu era aquela menina de 11, 12 anos que tava nesse limbo. Então, eu não tinha nem dinheiro e nem tinha as roupas do meu tamanho de marcas de shopping. E também não queria, tipo, Lilica Repelica, entendeu? Eu queria ser cool, né? Dentro do mundo ali. E aí, eu ia no Brás, aqui em São Paulo, no Bom Retiro, comprava uns retalhos de tecido e fazia minhas roupinhas atrás do trabalho da minha mãe. No tribunal, eu ia lá e aí tinha uma costureira e aí eu desenhava bem boneco de palito, assim. Tipo, eu queria uma blusinha assim, um coisinha assim, aí eu comprava o retalho e fazia. E aí, a partir do momento que as meninas Ai, gente, eu pediram... queria tanto que tivesse uma câmerazinha filmando essa Imagina. Isabela. Eu tentando explicar pra ela sem entender nada de modelagem, Surreal. de tecido, de Surreal. nada. Eu tentando explicar pra ela e saía as roupinhas. E aí, a partir do momento que surgiu o interesse E eu sempre tive essa coisa de querer vender. Meu pai, ele trabalhou no mercado executivo, assim, como vendedor a vida toda.
Então, é sempre a área de vendas. Eu achava muito legal o fato... Eu nunca via ele trabalhando, sabe? Mas eu achava legal que ele vendia muito bem as ideias. Então, aqui ou em qualquer lugar, a gente vai estar vendendo uma ideia, um conceito. E eu achava legal isso. Então, era tipo isso. Você falou da miçanga. Eu ia no prédio, fazia umas pulseirinhas e vendia, pô, 1 por 3, 2 por 5. Pra quê? Sei lá. Pra comprar bala. Não tinha, tipo, nada de objetivo com aquele dinheiro. Mas eu gostava disso. Então, quando elas pediram, aí eu comecei a vender. E por que eu tô falando isso? Porque quando eu comecei esse negócio que elas... Da onde é sua marca, que eu tive que criar a marca, que eu não tinha nenhum conceito, não tinha planejamento, não tinha business plan, não tinha nada. Eu tinha 12 anos, eu só sabia que existia um potencial de ganhar dinheiro e vender ali, e que elas gostaram. Aí eu cheguei no momento, as pessoas elas têm a concepção, é porque é muito... Vende muito a matéria Milionários 14, né? Mas as pessoas têm a concepção de que, por exemplo, meu pai me ajudou, ele investiu na minha empresa, ou, né, que aconteceu esse movimento, e o que aconteceu de fato foi... Eu não ganhava, tipo, mesada, nada disso. Então, eu falei, eu vou precisar de, tipo, 1.000 e poucos reais ali pra fazer algumas peças, pra chamar as amigas em casa. E aí, depois eu te pago. E aí, eu fiz essas primeiras pecinhas, comprando também o tecido no metro, que hoje em dia a gente compra em rolo, né, com o fabricante. Então, comprando o tecido no metro, aí minha mãe me ajudou a achar a oficina de costura, fuçando, porque a internet não era tão forte. E aí, beleza. Comecei a vender em casa, tipo, chamar amiga e conhecidas e vem em casa e aí vendia. Ou na escola ou em casa. Porque nessa época eu tava estudando, né? Aí, beleza. Aí chegou nesse momento, beleza, se eu quero criar um negócio, eu não tenho dinheiro pra ter uma loja física, não tenho capital pra abrir, é muito dinheiro, né? Seja o aluguel do espaço, a reforma. E eu não tinha tempo pra ficar na loja, porque eu tinha que estudar. E então, o negócio era ir pra um meio que fosse digital, que eu pudesse fazer de qualquer lugar. Só que em 2011, que a gente tá falando, era muito embrionária essa parada de internet. Então, pra você ter noção, grande parte das clientes que compraram no começo da minha loja era a primeira vez que elas compraram numa loja online na vida. Então, elas falavam, como que funciona? Como assim chega na minha casa? Você não tinha, então, nenhuma referência de alguma mãe de amiga sua que tava fazendo isso? Zero? Não tinha. Não tinha. E aí enfim, então era o jeito. Que era o mais barato, era 40 reais por mês a loja. Aí eu, né, podia pagar esses 40 reais por mês. Só que eu fiquei um ano e meio, dos 12, porque eu abri a loja virtual com 14. 2 dias depois de eu fazer 14, que eu tinha vergonha de falar que eu tinha 13. Então eu falei, a gente vai esperar eu ser velha. Coitada. Real. Já tava pronta, com 13 tava pronta, mas eu queria ter 14. Eu já era novinha nas salas, eu era sempre a mais nova. E aí, então, o meu começo no digital, não produzindo conteúdo, mas o começo do digital foi, quero ter um negócio e eu não tenho capital para ter esse negócio e eu quero atingir pessoas. E aí, o que aconteceu? Eu gosto de falar um negócio que eu acho muito interessante, assim, porque eu tenho uma mentalidade de hackear sistemas, né? Mentalmente. Como que isso funciona? Na época, eu também não tinha... É interessante a criatividade que a gente tem quando a gente não tem dinheiro, né? Pra fazer as coisas. Então, como eu não tinha dinheiro para, sei lá, modos convencionais de fazer marketing. Outdoor, panfleto, revista, celebridades, né? Não tinha dinheiro para fazer aquilo. Então, eu pegava e hackeei o sistema de como fazer, que hackear é você encontrar uma forma mais inteligente, mais prática de fazer um negócio, né? Você burla ali o sisteminha do que todo mundo faz. E aí eu mapeava as meninas mais populares das escolas, e elas não eram nem famosas a ponto de me cobrar, e também elas queriam ser mais do que as outras, e elas tinham ali, dentro dos mapas de micropoder, elas tinham a influência supra-sumo dentro de todas as outras, efeito cascata. E essas meninas eram o meu foco de que elas vestissem a marca. E aí, a partir do momento que elas vestiam, todas vestiam. Então, organicamente... Little Genius, você. Não, surreal. Eu tô quase levantando aqui e saindo ali pela portinha. Todas usavam. Todas. E aí, tanto que quando eu lancei o site, foi um choque. Vocês se conheceram nessa época? Não, eu conheci faz pouco tempo, Maria. Tá. Eu que seguia, né, no caso. Mas você lembrava dela? Você, tipo, viu as meninas usando? Super. E é engraçado que na época da... Não, eu implorava. Eu namorava uma pessoa na época. Eu mandava print. Por favor, me dá de presente de Dia dos Namorados uma roupa da Isabela Mate. E é muito engraçado que nessa época da adolescência, que as meninas, depois eu descobri, quando eu era mais velha, faziam grupos para o que a Isabela está usando, quem que ela está namorando e coisa e tal, eu sofria muito bullying. Então, eu era muito envergonhada dentro da escola. E eu não curtia essa fama que eu tive. Eu não sabia que eu tinha esse, né? Então, eu tinha vergonha de sair, eu tinha vergonha de fazer um monte de coisa. E aí, enfim, aí foi esse início. Então, para ter um negócio, eu preciso que seja no digital. E aí, logo no primeiro mês, fazendo esse esquema ali, e também no esquema no começo, é maravilhoso, né? Mas no começo era tipo assim, Instagram lançou em 2012.
E aí, no começo, ninguém sabia muito bem como que usa essa parada. E aí, era tipo assim, eu ia seguindo potenciais clientes, ou curtindo foto e seguindo. E aí, elas passavam a conhecer o meu negócio. Não tinha o tráfego pago ainda, que nem a gente conhece. Então, a minha forma de chamar a atenção dessas pessoas era passar o dia inteiro. Eu e minha mãe, meu pai brigava com ela, sai desse celular. E ela começou como minha sócia, né, no começo. Eu e minha mãe ali, seguindo gente o dia todo. Seguindo e curtindo foto. Que hoje não é um método que a gente aconselha, tá, gente? Hoje não tem mais como, né, também. Não, é meio paia, né? Se seguir, depois parar de seguir a pessoa. De seguir, eu fazia isso também. Eu tinha um Instagram de viagens que eu fazia isso também. Eu coloquei robozinho. Eu passava o dia seguindo, aí no fim do dia eu seguia 5.000 pessoas. No dia seguinte eu virava o robozinho pra desseguir as 5.000 pessoas. Talvez eu tivesse que fazer isso, porque era o dia inteiro que a gente ficava focada nisso. Então foi um marketing que não é marketing, sabe? Tipo, foi assim, foi também... Fakear. Fakear não, foi um... Sei lá, foi um jeito de trollar mesmo. Não, mas na época funcionava. Na época funcionava. Era um tráfego, era um tráfego orgânico. Exato, e aí, enfim... Aí começou assim, e eu me formei na escola, e aí eu passei em administração. Aí eu fiz administração, quase 1 ano de administração. E aí eu falei, nem ferrando que eu vou ficar calculadora 12C, sabe aquela HP 12C? Nunca soube usar HP 12C. Eu sabia, porque eu gosto de matemática, mas me irritava. Foi a única matéria da faculdade que o meu professor me passou. É uma calculadora matemática. Eu sei o que é porque meu pai tem na mesa dele, mas assim... Só de olhar me dá calafrio, exato. E aí eu comecei a olhar... Nossa, que vergonha, gente. Eu fui do mercado financeiro. Eu acabei de falar que eu nunca soube usar HP 12C. Tipo, mas é um tem crime. Na internet também, sabe? Crime. Na internet você consegue fazer as contas também. Isso que eu não entendo. Nunca precisei fazer conta na HP 12C pra chegar Exato. até aqui. Passei na matéria de matemática financeira, o professor me passou e também trabalhei um pouco com investimento sem saber. Soube enganar bem. Mas aí, enfim, aí eu olhei e falei, não é isso que eu quero. E aí eu tirei, tipo, 4 meses sabáticos, que foi a primeira vez que eu só trabalhei. Né? Eu não trabalhava e estudava, porque eu tinha que fazer jornada dupla no estudo, porque eu estudava num colégio que era muito forte, assim, pra passar em vestibular. Tanto que eu até tive a lavagem cerebral de querer ir pra USP e tal, e eu tecnicamente não precisaria, que eu já tinha um negócio. E aí teve essa lavagem e tudo e tal, e aí eu tinha integral 2 vezes por semana, então eu saía às 7 da noite, aí trabalhava, aí no dia seguinte eu saía da escola, já ia trabalhar, então eu não curtia essa época da escola, sofri muito bullying também, de pegarem vídeo meu... lançando a marca e mandarem pro ano inteiro pra me zoarem, e sabe, assim, foi horrível. Então, foi uma época horrível. E foi a época que eu tive um monte de transtorno alimentar, um monte de insegurança. Me cagou inteira. Adolescência... Olha que louco. Desculpa ficar interrompendo vocês, gente, mas eu tenho...